Ok, então, olá a todos. Bom, certamente não é bem como eu estava imaginando esse começo. Estava imaginando eu estar presencialmente com vocês hoje à noite, mas eu peguei uma gripe no fim da semana passada, fiquei meio mal no fim de semana e ainda não estou out of the woods. Então, apesar de ter testado negativo no primeiro teste de Covid, o self-test, né, feito em casa, a, a orientação da direção e da reitoria é que uh, eu fique isolado até melhorar, para ter certeza. Então, acredito que isso não é Covid, então eu devo melhorar, tomara, amanhã e devo estar com vocês, espero, tá? Já na quarta-feira, tá? Então, para a gente uh, não perder tempo, né? Digamos assim, eu e também seguindo uma orientação da direção, já que também é possível, a gente vai transformar essa nossa primeira aula remota. Tá? Essa primeira aula, nossa aula de análise de algoritmos, como vocês podem ver aqui. Ups, tá? Então, esse é o nosso curso, análise de algoritmos, 2022, segundo quadrimestre. Tá? Turma vocês em NA3. E eu sou o Aitana Gruber, tá? Vou ser o docente, o professor de vocês nessa disciplina. Como eu já falei, as nossas aulas vão ser segunda das 9 às 11 e quarta das 19 às 21. Tá? A minha intenção não é transformar esse curso em nada online, remoto. Isso aqui está acontecendo exatamente por eu ter ficado gripado. Tá? E, bom, isso aqui você já deve saber, a nossa sala usual para aula presencial vai ser a 302.1. Tá? Eu vou ter um atendimento presencial com vocês, tá? Segunda, das 17 às 18h30, ou seja, antes das aulas começarem na segunda, né, às 19, tá? Na minha sala vai ser a 5392, tá? Então na torre 2, sala 539, sala 39 do quinto andar. A gente vai ter um monitor nessa disciplina, tá? O Guilherme de Jack, tá? O Guilherme é um monitor muito bom, tá? Ele sabe um tanto do conteúdo da disciplina. Ele também está no Moodle, tá? Então você pode mandar mensagens para ele no Moodle. E o horário de atendimento dele ainda está sendo decidido, tá? Vai estar em marcação. Mas assim, não deixa de, quando ter dúvida, aproveitar os atendimentos que eu vou ter com vocês às segundas e também de consultar o monitor, tá? O Guilherme, ele tá lá, vai estar lá também para ajudar vocês, tá? E certamente o horário dele não vai ser o mesmo meu horário de atendimento, tá? Bom, vocês já devem saber que o nosso curso tem uma página web e tem um Moodle, né? Eu já mandei e-mail para todos vocês. Tá, na página web tem plano de curso, bibliografia, alguns detalhes. E o Moodle a gente também vai usar para listas, para detalhar as aulas, tá, o que está acontecendo e mais de perto, e para fazer comunicação, tá? Vocês podem escrever no Moodle para me mandar mensagens, tá? Fica mais fácil se vocês fizerem por aqui, tá? Do que ficar simplesmente mandando para o e-mail acadêmico, tá? Fica mais controlado, mais fácil da gente lidar com a situação. Tá, então a bibliografia nossa tá lá no Moodle, tá lá na página web, tá, mas não sempre é bom falar. A gente vai seguir o livro do Corman, Larson Reeves. Oh, desculpa. Tá, ainda bem que eu tô aqui em casa, tá? Não seria confortável para ninguém eu estar espirrando mesmo embaixo de uma máscara, tá? Com todos vocês dentro da sala de aula. Ok, então a gente vai seguir não sei se relativamente de perto, tá? Mas a gente a gente vai se basear bastante, tá? No livro do Corman, Larson Reeves e Stein, tá? Introduction to Algorithms. Tá? Isso aqui é para vocês poderem consultar uma fonte escrita, tá? É um bom livro, é um livro clássico para esse tipo de disciplina, tá? Pode usar a segunda, a primeira edição funciona, a segunda, a terceira, porque a gente vai fazer nesse curso, tá? Quase qualquer edição serve, tá? Uma outra coisa que não tem na primeira edição, vai ter na segunda ou na terceira, tá? Acabou de sair uma quarta, tá? Mas não precisa. A biblioteca tem uma coleção da terceira edição, se não me engano. Existem traduções, tá? Da segunda edição e da terceira edição americana. A tradução da segunda edição não tá boa, tá? Mas a da terceira edição tá. Tá? Saiu pela Elsevier Campos. Tem detalhes disso na página do curso. Então, quem quiser uma versão em português, tá? Se atenta para ser uma tradução da terceira edição americana e não da segunda.
A tradução da segunda tem muitas falhas, muitos erros, então não é bom, tá? Mas, obviamente, o melhor seria se vocês fossem direto na fonte original e lessem em inglês, tá? Um livro bem bacaninha, tá? Que está disponível na web, tá? Aqui tá de forma gratuita, né? Tá. É o livro do Jeff Erickson. Tá um livro um tanto menor, ele não cobre tudo que o CLRS cobre, tá? Mas ele cobre muito do que a gente vai fazer e ele cobre de uma forma um pouco mais sucinta, tá? Às vezes o CLRS ele escreve bastante. Alguns gostam daquele monte de detalhe, facilita a leitura, facilita o aprendizado. Outros, em algum momento, acham que é um pouco de texto demais, tá? Mas o livro é bom. Mas o livro de Jack Harrison também é bom e é uma outra abordagem, tá? Então é interessante dar uma olhada nos dois. E tem ainda o livro do Arro e do Ullman, tá? Foundations of Computer Science, que é um livro muito bom também e contém muito mais do que ferramentas para um curso de análise, tá? Não é o livro Foundations of Computer Science não é um livro de análise de algoritmos, mas tem muito, principalmente dessa parte introdutória do que a gente vai fazer, tá? E está muito bem escrito, então vale a pena dar uma olhada quem tiver interesse, tá? Acho que a biblioteca tem esse aqui também. E, bom, critério de avaliação, eu vou falar mais sobre isso aqui pessoalmente com vocês, tá? Na aula para frente, mas já para você saber desde cara. A gente vai ter duas provas, tá? E elas vão ser presenciais, tá? E vai ter peso 4 cada uma, tá? Vai ter uma P1 em 13 do 7 e a P2 vai ser em 22 do 8, tá? Então era como a gente estava acostumado antes da pandemia. E uma substitutiva, a PS, em 24 do 8. Tá? A PS substitui a P1 ou a P2, né? Então, para quem perdeu a P1 ou perdeu a P2, tá? Você pode fazer a PS, tá? E a gente também vai ter duas listas de exercícios, tá? Com peso 1 cada. L1 e L2, tá? E a data de entrega da L1 e da L2 eu ainda estou pensando a respeito, tá? Fora isso, eu vou deixar vários outros exercícios para vocês fazerem, só não vai ser para entregar, porque obviamente para aprender o conteúdo dessa disciplina vale a pena, você tem que fazer exercício, tá? Tem que praticar, tá? Senão só ficar assistindo não funciona muito bem, tá? E aí, bom, dado essas avaliações, a nota nominal é simplesmente a média ponderada do que a gente tem aqui em cima, tá? Sobre conceito, regrinha de conceito está lá na página web, tá? E normalização, eu também normalizo as notas do meu curso, tá tudo explicado lá direitinho. Eu não vou fazer isso aqui porque bom, eu explico um pouco melhor isso na próxima aula. É melhor do que eu simplesmente ficar tentando explicar isso aqui via web, tá? Então, certamente tem alguns outros detalhes que eu talvez esteja esquecendo, mas aí vocês me lembram na nossa aula presencial, tá? Então, tirando isso, então, o nosso curso de análise de algoritmos, tá? O que vem a ser isso? A gente vai fazer análise, a gente vai analisar algoritmos. Sim, essa é basicamente a ideia, tá? Só que a gente usa a análise, tá? Também como uma ferramenta de guia para projetos de algoritmos, tá? Então, talvez um nome mais detalhado seria a análise de projetos de algoritmos, tá? O projeto de análise de algoritmos. Dizem que porque a ideia é a seguinte: primeiro você projeta um algoritmo, depois você analisa aquele algoritmo e aí você melhora aquele algoritmo baseado na sua análise. Tá? E depois você analisa de novo. E aí, com o passar do tempo, você ganha experiência e você já tem um feeling, tá? E uma coleção de guidelines, de guias no seu desenvolvimento do algoritmo que para evitar certas situações ou privilegiar certas abordagens que você sabe que funcionam melhor, tá? Então, basicamente, para a gente aqui é isso. A análise de algoritmos vai ser uma coleção de técnicas, tá? E ferramentas, tá? Que a gente usa para estudar o desempenho, tá? De um algoritmo, tá? Estudar o desempenho do ponto de vista teórico, tá? A gente não vai fazer nenhuma análise experimental aqui, tá? Que também é importante, também tem o seu valor, tá? A gente pode até comentar um pouco disso mais para frente, mas o nosso curso vai ter, ele tem uma cara teórica, tá? A gente vai fazer uma análise teórica de algoritmos, tá? Que
trocando em outras palavras, a gente vai fazer uma análise assintótica, tá? Na maior parte dos, praticamente todos os casos, tá? É o que a gente vai fazer. Tipo, como é que um algoritmo que a gente tem nas mãos se comporta para entradas extremamente grandes, tá? Entradas extremamente grandes, por quê? Porque, bom, dados é o que não faltam hoje em dia, certo? Essa não é uma abordagem nova, é uma abordagem que vem dos matemáticos, como eles lidavam com esse tipo de situação, e é uma abordagem que funcionou muito bem, tá? Nos primórdios da ciência da computação e continua funcionando muito bem hoje, tá? De novo, questões experimentais e práticas são extremamente importantes quando você está num ambiente prático, digamos assim, tá? Mas a gente não tem como fazer isso aqui no momento. E também porque não é esse o enfoque do curso. O enfoque do curso aqui realmente é teórico. Por quê? Porque também tem muito ganho, tá? Em você estudar essas técnicas e ferramentas de análise de algoritmos, a análise teórica de algoritmos, tá? E a gente usa, como eu falei, essa análise, tá? Essas ferramentas e técnicas, tá? A gente também usa para desenvolver algoritmos que sejam, assim, provadamente eficientes, tá? Para certo tipo de problema. Onde a gente não precisa. A gente já vai ter uma garantia teórica. Antes de codificar o algoritmo e executar a testes empíricos, a gente vai conseguir, já vai ter uma predição de como aquele algoritmo deve se comportar. Tá? Isso vai ficar tudo mais claro com alguns exemplos que a gente vai dar. Tá? Então, essa é uma aula que. Esse curso, né? Esse é um curso que a gente vai usar uma coleção de ferramentas matemáticas, tá? E, 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 e com ela a gente vai unificar, tá? Essa história da análise de projetos de algoritmos para certas tarefas. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai estudar uma coleção de problemas. Tá? Uma coleção de problemas de busca, ordenação, em grafos, em matrizes, tá? Envolvendo textos, tá? Problemas de vários sabores. Tá? E a gente vai desenvolver algoritmos para resolver esses problemas e analisar esses algoritmos e ver se é possível melhorar ou não, ou eu, se for possível, tentar ter uma ideia diferente. Tá? E aí, nesse meio todo, a gente vai topar com o seguinte conceito. Tá? Análise do quê? Tá? Primeiro, análise de eficiência, tá? Análise de tempo consumido. Tá? Como assim tempo? Tempo com relação ao tamanho da entrada. Tá? Essa é a ideia. A gente vai definir isso. Mas a gente espera o tempo com relação ao tamanho da entrada. Lembra, em poucas palavras, um algoritmo é um procedimento, né, um número que é executado um número finito de passos, tá? Ou seja, ele sempre termina e após terminar ele te dá a resposta correta, né? Então a gente vai esbarrar um pouco no conceito de correção, tá? Como é que a gente prova a correção de um algoritmo? A gente não vai focar o tempo inteiro na correção, mas lembra, o algoritmo tem que ser correto. E vocês têm que saber argumentar que um algoritmo está correto, tá? Isso é basicamente feito. Se o algoritmo é iterativo, a gente faz por invariantes, tá? Se ele é recursivo, pela hipótese de indução. Tá? Isso nada novo para vocês aqui. Tá? E então a gente vai ver alguns casos desses simples. Vamos mostrar aqui que o algoritmo que ele cumpre o que promete. Tá? Isso é fundamental. E depois a gente também vai verificar, tá, mas ele cumpre o que promete em quanto tempo? Tá? Baseado no tamanho da entrada. Tá? Isso é quanto tempo, o número de operações que ele precisa realizar. Tá? E às vezes, muitas vezes, uma operação que é crítica. Tá? Por exemplo, em ordenação a comparação entre os elementos do vetor é uma tarefa crítica. Tá? Para a ordenação baseada em comparações. Então, a gente vai medir o número de comparações baseado no tamanho da entrada, ou seja, quantos elementos a gente tem naquela instância. Tá? E então é isso, um pouco de correção e um pouco de análise. E aí, estudando todos esses problemas, a gente vai ver que muitos deles têm uma estrutura recursiva natural. Tá? A gente pode construir algoritmos que sejam iterativos, tá? Eles não precisam ser recursivos, mas ele tem os problemas, as estruturas têm uma definição recursiva natural, tá? E isso dá origem a paradigmas de desenvolvimento de algoritmos, vamos dizer assim, tá? Que são bem eficientes e são técnicas
desenvolvimento de algoritmos que já foram aplicadas várias vezes e sempre obtiveram, bom, não sei se sempre, mas muitas vezes obtiveram muito sucesso. Tá? Sei lá, então, a gente tem falando rapidamente, a gente tem os algoritmos incrementais, a gente tem os baseados em divisão e conquista, tá? Os gulosos, programação dinâmica, tá? Esses são alguns dos principais que a gente vai cobrir aqui. Existem outros, mas aí a gente precisaria no curso de análise de algoritmos 2, tá? Para fazer isso. Mas eu menciono para vocês ao longo do quadrimestre, quando o momento for oportuno, tá? Então, without further ado, tá? Então, já sabendo mais ou menos do que se trata, a melhor coisa que a gente tem a fazer é mergulhar e começar a ver alguns exemplos de algoritmos nessa disciplina. Então, tem um ex-professor meu, com quem eu fiz um curso de análise de algoritmos lá atrás, tá? Antes do doutorado. Então, ele gostava de começar o curso com um seguinte exemplo, um seguinte exercício, tá? Pequenininho, mas mais ou menos já norteia um pouco as coisas, tá? Então, sei lá, quanto vale S no fim do algoritmo, tá? Ou seja, qual o valor de S no fim desse algoritmo aqui? Então, vamos botar um algoritmo aqui agora. A gente vai usar os algoritmos, a nossa descrição de algoritmo vai ser sempre em pseudocódigo, tá? Então, a gente podia usar alguma linguagem de programação, tá? Tipo Python, que é muito próxima de um pseudocódigo, tá? Mas a gente vai usar esse pseudocódigo clássico porque alguns detalhes sintáticos que são necessários para você interpretar ou compilar um programa a gente não vai precisar no nosso momento de análise aqui. Tá? Então, nós estamos aqui para simplificar a nossa vida e focar exatamente naquilo que é essencial. Tá? Todos esses detalhes são importantes na hora que você vai programar o seu código e fazer ele rodar de forma mais eficiente na prática. Tá? Só que para a análise teórica que a gente vai fazer aqui, eles não só não são necessários, como eles acabam poluindo um pouco a visão. Tá? Então é por isso que a gente vai focar no pseudocódigo. E vai ser um pseudocódigo bem clássico, é o pseudocódigo que Corman, Leiserson, Rivas e Stein eles usam. Tá? Então, e aí, deixa eu ver, em português ou em inglês, aqui tanto faz, tá? Então, sei lá, vou escrever aqui em inglês porque está no livro do Corman em inglês. Tá? Então, for, e essa seta aqui é a atribuição, tá? To. E eu vou sempre sublinhar o que seriam as nossas palavras reservadas, né? To, n-2, do. Tá? Então, essa aqui, ele recebe 0 como atribuição. Aí a gente começa com o laço for. E a gente usa a indentação semelhante à do Python, tá? Então, for J começando de I, to N, do, e aí faz o quê? Aí vem a linha 4, total, que o S recebe o S mais 1, tá? Bom, e aí no final, a gente quer saber o valor do S aqui, né? Tá? Quanto vale S? Você vai lá e programa isso na sua linguagem de programação favorita e você consegue, obviamente, saber o que vai acontecer aí, tá? Mas, bom, claramente, o que dá para perceber aqui? Bom, esse é um código extremamente simples, né? Tá? A gente consegue olhar para ele e ver basicamente o que está acontecendo. Tá? O S aqui começa em 0 e aqui na linha 4 o S está sendo incrementado em uma unidade. Tá? Quantas vezes? Depende aqui desses dois laços for encaixados que estão acontecendo, né? Tá? Não é difícil perceber o quê? Bom, que isso depende do valor de n que é dado, né? Tá? Então isso claramente depende do valor de n, óbvio. Tá? Então esse é um ponto. Nesse caso aqui, a nossa entrada é o quê? A nossa entrada é o n, né? Tá? Isso aqui é a entrada. Tá? O valor n vai ser a nossa entrada. Tá? E a gente quer saber o valor de S
ao final, dado o valor de n, né? Tá? Então, então é isso. O que a gente quer saber. Queremos o valor S de n, né? Ao final do algoritmo, tá? Então, ó, aqui eu estou mostrando aqui o S, então é função de n. Algumas vezes, quando ficar claro do contexto, eu vou simplesmente me referir como se fosse S e supor que essa dependência do n ela está subentendida, então eu vou usar de forma implícita, tá? Bom, isso aqui se parece com alguma coisa que a gente já viu em algum momento? Vocês já viram em algum lugar? Certamente, isso aqui já apareceu antes para vocês e na UFBC. Se não apareceu antes, já em BCC, tá? Certamente já apareceu em PI, tá? E depois em matemática discreta, IPE e tudo mais, tá? O que que isso nos lembra aqui? Tá? O que que tá? Vamos fazer uma simulaçãozinha, tá? Ah, simulação para n igual a... Não, uma simulação aqui nesse caso vai ser demais, vai. Não precisa não. Vamos fazer de outra forma. Tá? Começa com o S0 aqui. O I vai de 2 até N menos 2. E aí, esse vídeo a gente vai somando um, somando um, somando um, somando um, para tantas vezes daqui assim. Tá? Isso aqui lembra o quê? Aqui lembra a fórmula para a soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética, né? Tá? Isso aqui é lá de Gauss, né? O Gauss fez isso, diz a história, quando ele tinha, sei lá, 8 anos. Isso aqui foi em 1787. Tá? Então, aqui no caso, tá? Uma PA de razão 1, né? Razão, razão. Tá? Então, vai, se fosse, tá? Se fosse uma progressão aritmética do Gauss, vai. Deixa eu botar, abrir um espaço aqui nessa lozinha. Aí ficou tudo torto. Tá? Ah, como é aquela historinha lá do Gauss? Se fosse a progressão aritmética clássica. Quem lembra? Tá, então, ah, tá, então olha assim, quanto vale a soma? Vou chamar aqui de S', como se fosse 1, mais 2, mais 3, mais lá, mais n menos 1, mais n. Então, ou seja, quanto vale a soma dos n primeiro a inteiros positivos? Tá? Isso que o Gauss achou lá e depois analisou. Bom, lembrando lá, a soma é associativa e comutativa, né? Então, somada, isso que significa que somada da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz, né? Então a gente podia repetir essa mesma soma se a gente estiver somando de trás para frente, né? Mais 2, mais 1, tá? E aí a gente pode fazer o quê? Pode simplesmente somar essas duas expressões aqui, que são duas equações, né? Só que soma como? Vamos somar a coluna a coluna, tá? Essa aqui também, né? Tá? Então isso aqui vai dar o quê? Bom, vai dar aqui 2. Ops, deixa eu trocar a cor para azul. Isso aqui daria o quê? Daria aqui duas vezes S', é igual ao quê? Bom, quanto dá 1 mais N?
Bom, dá o n mais 1 lá, né? Tá? E, bom, quanto dá 2 mais n menos 1? Dá n mais 1 também. E quanto dá 3 mais n menos 2? Dá n mais 1 também. E assim sucessivamente, não é difícil convencer que isso vale até, bom, n menos 1 mais 2 dá n mais 1 também. E o n mais 1 também dá o n mais 1. Tá? Então, no fundo, duas vezes essa soma, tá? É uma soma de uma coleção de n mais 1 valores, né? Quantos? Bom, quantas colunas a gente somou aqui? Exatamente n, né? Então isso aqui é exatamente n mais 1. Tá? Então, só que isso é o valor de 2s, linha, né? Então, essencialmente, se o s' é igual ao quê? Igual a n, que multiplica n mais 1 sobre 2. Certo? Isso aqui também a gente já sabe que é o n mais 1 tomado 2 a 2, né? Quociente binomial. Tá? Mas esse pedaço aqui não precisa agora. Tá? Então isso foi só para relembrar lá o que, quanto vale a soma dessa PA. Tá? Começando em 1 e de razão 1. Bom, é exatamente o que a gente tem no algoritmo aqui? Ops. Não é exatamente, mas é muito perto, né? Tá? Simplesmente vê o que? A gente vê que, bom, em vez de começar em 1, o algoritmo aqui começa em 2. Tá? Em vez de ir até n, ele vai até n menos 2. Tá? Inclusive. Ok? Então, alguns termos estão ficando de fora. Né? Quem está ficando de fora? O primeiro e os dois últimos. Né? E aí, bom, para cada um desses termos is, é basicamente o que a gente está fazendo aqui. Né? Então, ou seja, olha como é que a gente funciona. O laço for na linha 2, ele fixa um valor de i, tá, entre 2 e n menos 2, inclusive. E aí ele pega o quê? Ele pega aquele valor, o j vai daquele valor i até n. E aí ele faz o s igual a s mais 1. Bom, então é mais fácil começar pelo laço interno aqui, né? Tá, o for interno, o j que vai de i até n. Tá? O que vai acontecer aqui nesse caso? Quantas vezes o valor de S vai ser incrementado aqui, nesse ponto? Por esse laço aqui. Ele vai de 1 até N, inclusive, né? Isso aqui seria N menos I mais 1, certo? Esse é o valor que a gente está somando a cada vez. A gente podia substituir esse laço 3 aqui, tá? O laço for da linha 3, tá? Com o S na linha 4, a gente já podia substituir isso para o quê? O que seria a nossa nova linha 4, né? A linha 4 linha, digamos assim, a gente podia fazer simplesmente o quê? O S, ele recebe o S mais o N menos I mais 1, tá? Que é exatamente o valor que está acontecendo. Bom, e aí o I anda o quê? O I está andando de 2 até N menos 2, tá? É o que a gente tem aqui, né? Tá? Então isso indica o quê? Isso indica que deixa eu apagar esse pedaço aqui, tá? Para abrir um pouco de espaço. Então, vou escrever aqui em roxo. Tá? Então aqui, quando o I vale 2, tá? Quanto vale o N menos I mais 1? Isso aqui vale N menos 2 mais 1. Isso aqui é N menos 1, né? Então, isso aqui vale N menos 1. Tá? E quando o I vale lá o seu N menos 2, tá? Quanto vale o N menos 2 mais 1? Isso aqui vai dar, bom, N cancela com N, vai dar 2 mais 1, isso aqui vai dar 3, né? Tá? Bom, então é como se, ó, faz sentido isso aqui? Todo mundo enxerga? Uhum. Tá? Então, detalhe, eu estou passando por cima de um pequeno detalhe aqui, mas que tem que ser chamado a atenção. Qual é? Hum? Mas
Isso aqui está certo, né? Tá. Então, simplesmente o que está acontecendo aqui, qual que detalhe é esse? Bom, que isso aqui é por quando n é maior ou igual a 4, né? Tá. Bom, se o n for 2, o i começa em 2 aqui. Então, esse laço na linha 2 aqui, ele só tem sentido quando n menos 2 for maior ou igual a 2, né? Então, n tem que ser maior ou igual a 4. Tá? Então, a gente já sabe que para o n menor que 4, tá? O valor do S é zero e tudo bem. Tá? Então, quando n for maior ou igual a 4, o que a gente tem, na verdade? A gente tem que estar sendo somado lá o quê? Está sendo somado 3 mais 4, mais n menos 1, né? Bom, e agora a gente pode usar a mesma técnica do Gauss e ver que isso aí vai dar o quê? Tá? Quanto vai dar isso aqui? Faz aí você rapidinho a conta primeiro. Já fez? Olha aqui a estruturazinha. Tá? Você pode somar lá por colunas, dá a mesma coisa. Tá? Então a gente vai ter que o 3 vai ser somado lá com n menos 1. Né? Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar o n mais o n. Vai dar o quê? N mais 2, né? Então 4 com n menos 2 vai dar um n mais 2. Então tudo isso aqui vai dar o n mais 2, né? Então isso aqui vai levar tudo o quê? A gente vai ter um n mais 2 sendo somado algumas vezes, tá? Quantas vezes? Bom, vai do 3 até o n menos 1. Quantas parcelas tem aí? A gente sabe que tem n menos 1, menos 3, mais 1, né? Então tem exatamente o que? N menos 3 parcelas, tá? Então isso aqui vai ser n menos 3, e aí lembra que isso aqui tem que estar dividido por 2, né? Tá? Então, esse aqui é o quê? Esse, no fundo, é o valor do S, né? Tá? Então, interessante. Então, um algoritmo mais eficiente. Sei lá, vamos dar um nome qualquer para esse algoritmo. Full de N. E aí tem aqui na linha 1, if N menor que 4, then return 0. Se não, devolve o quê? Devolve o que a gente tinha aqui, n mais 2 que multiplica n menos 3 sobre 2, né? Então isso aqui seria n mais 2 que multiplica n menos 3 sobre 2. Tá? Detalhe, o algoritmo faz, a gente não só, nesse caso, é um caso extremamente simples, né? Então a gente não só descobriu o valor de S para qualquer valor de N no fim do algoritmo, como a gente simplesmente percebeu que tem um algoritmo mais eficiente que faz a mesma coisa, né? Qual é a principal diferença entre esses dois algoritmos? O primeiro tem dois laços encaixados, né? Ele soma um por vez. O segundo aqui, a gente simplesmente achou uma fórmula fechada e está resolvendo com somas, subtrações e uma pequena divisão aqui, né? Tá? E um if. Ou seja, o número de somas, tá? Vamos trazer esse no ponto aqui. Qual é o número de somas executado? O valor do S nesse algoritmo depende diretamente do número de somas executados na linha 4. Certo? Todo mundo enxerga isso? Então, o valor do S depende disso aqui, claro, depende do valor do N, depende do que os for's estão fazendo, mas o S está incrementando em uma unidade por vez, tá? E no final da linha 4, aqui no final não, na linha 4 está sendo incrementado em uma unidade, então tem uma soma aqui com 1, tá? Tem um incremento acontecendo aqui. Tá? E o valor do S, ao final, depende diretamente desse incremento. Então, quantas vezes esse incremento está acontecendo? Tá? Então, para n maior ou igual a 4, isso implica o quê? Isso implica que esse incremento está acontecendo n mais 2, que multiplica n menos 3, sobre duas vezes. Tá? Então, essa linha 4 aqui, tá? Ela está sendo executada esse número de vezes, nesse primeiro algoritmo aqui. Tá? Precisa, né? Bom, com a nossa pequena análise, então aqui a primeira linha está sendo executada uma vez.
A segunda linha, bom, a segunda linha está sendo executada n-2, menos 2 mais 1, a gente sabe que ela está sendo executada positivamente n-3 vezes. O último teste falha, tá? Porque no último teste o i vai ser n-1, né? Então ela está sendo executada n-2 vezes. Tá? Aí na linha 3 aqui, esse laço J aqui, ele está sendo executado o quê? n-i mais 1 vai verdadeiramente n-i, porque o último é falho, vezes. Tá? E isso aqui depende do i lá. Tá? Então, e a linha 4, então já tem o crescimento quadrático acontecendo aqui, né? E a linha 4 está sendo executada exatamente esse número de vezes. Tá? Então, o número de operações realizadas por esse algoritmo aqui, pequenininho que a gente tem, ele é quadrático no valor da entrada, né? Tá? Nesse caso aqui, ele é quadrático no valor da entrada, tá? O n. Tá? Então, uma pequena diferença sutil aqui entre o tamanho da entrada e o valor que o n representa. Mais para frente eu vou falar isso para vocês, tá? Mas por agora, para vocês entenderem bem o que a gente está fazendo. Tá? A gente está aceitando isso aqui. Tá? Então a gente sabe que o S é dependente do N, e esse é um algoritmo quadrático no valor de N. Tá? Do jeito, no valor de N, como fornecido aqui, tá, o valor do S está no final. A gente precisa desse número de operações aqui, não? Esse número de operações de incremento, vai, sendo preciso. Tá? Entre parênteses, dependendo da base que a gente representa esse n, tá? Se o n, em geral, binário, mas se a gente representar em unário, isso aqui fica bem diferente, tá? Se a gente olhar para o tamanho da entrada. Por isso que a gente está olhando para o valor aqui, tá? Isso é pseudo-polinomial aqui, tá? Mas deixa assim por enquanto. Mas essa análise toda, tá, nos levou ao quê? Nos levou a ver que, olha, simplesmente a gente não precisa de nenhum desses dois fors aqui. A gente já tinha visto que o for na linha 3 era desnecessário. Tá? Olha, mas o for na linha 2 também é desnecessário. Tá? Usando lá a ideia do Gauss lá atrás, tá? A gente tem simplesmente uma técnica para calcular a soma dos elementos de uma PA. Tá? E simplesmente a gente consegue escrever um outro algoritmo que, bom, recebe o valor do n. A linha 1 aqui é executada uma vez só. Tá? E a linha 2 é executada quantas vezes? No máximo uma vez, né? Tá? Por quê? Porque se a linha 1 der verdadeira essa condicional aqui, já retorna, acabou, a linha 2 nem é executada. Caso contrário, não, o n é maior ou igual a 4, então faz as continhas aqui que a gente mostrou e devolve o valor do n. Tá? Então, a primeira linha é executada uma vez, a segunda linha é executada no máximo uma vez. Tá? Então, observa que isso aqui, supondo que as operações aritméticas aqui estão sendo realizadas em tempo constante, tá? E a gente vai entrar em detalhes nisso ao longo do curso, tá? O que realmente isso significa, a gente vai ver aqui o que olha, tá? Então esse algoritmo aqui é um algoritmo em tempo constante, tá? Ele é muito mais eficiente, tá? Então, no final, temos que o S é igual ao quê? Igual a zero se o N for menor que 4, ou é N mais 2, que multiplica N menos 3 sobre 2, se o N for maior ou igual a 4, né? Então essa era a resposta que a gente queria. Só que na nossa resposta, a gente já obteve ainda também o quê? A gente viu que, olha, tem um algoritmo mais eficiente aqui. Tá? Então, não tem por que executar uma coisa desse tipo aqui. Esse era óbvio, né? Sim, mas era óbvio de propósito. Tá? É para ficar latente, tá, o que está acontecendo. Infelizmente, apesar disso ser óbvio, tá? Existem códigos desse tipo aqui que já foram produzidos e continuam sendo produzidos na prática, tá? Então, do mesmo naipe, tá? Da mesma estirpe, tá? Então, às vezes tem muitos códigos que não precisavam de fors encaixados e acabam os fors encaixados, tá? Então, claro, com os computadores rápidos hoje em dia, talvez não seja muita diferença, vai ser uma diferença na casa de, sei lá, milésimos de segundos, picosegundos, não sei. Tá? Você pode tentar fazer o teste. Mas o ponto não é esse, o ponto é o número de operações que estão sendo executadas aqui, né? E o princípio, principal, é o princípio.
Tá? Porque, de repente, talvez a operação que tivesse sido executada aqui na linha 4 não fosse tão simples como incremento em uma unidade, fosse uma coisa um pouco mais complicada. E aí, essa dependência quadrática aqui da linha 4 certamente faria uma grande diferença para essa versão constante aqui. Tá? Então, uma coisa que é interessante a gente falar agora, só aproveitar para ver aqui, então, então para n maior ou igual a 4, o S aqui é o quê? Vamos fazer as continhas aqui para ver o valor dele. A gente já sabe que ele é aqui, ele é quadrático, né? Então vai dar n ao quadrado sobre 2, né? Então isso aqui vai dar, sei lá, a meio de n ao quadrado. E aí vai ter o que aqui? A gente vai ter 2n menos 3n, então isso aqui vai dar menos n, né? Sobre 2, então menos meio n. E aí no final vai dar o quê? Vai dar 2 menos 3 vai dar menos 6 com 2, então isso aqui vai dar menos 3. Tá? Então está aqui explicitamente a versão, a dependência quadrática aqui do S. Né? Tá, o S, então, esse é o valor do S. Tá? Faça a seguinte pergunta. Qual o termo tá, nessa expressão aqui de maior ordem? Isto é, aquele, aquele que cresce mais rápido. Tá? Então, temos aqui o S, tem aqui essa expressãozinha, 3 termos. Qual é aquele que cresce mais rápido? Tá? Imagina aqui porque aqui está subtraindo menos meio n, menos 3. Não, imagina que você está pegando para cada termo desse o valor absoluto. Tá? Então, qual é o que cresce mais rápido? Bom, certamente o quê? O com n, o envolvendo, né? Envolvendo o n ao quadrado, certo? Isso é claro, tá? Então, por que a gente está falando isso? Olha, o valor do S ali não é exatamente n quadrado, mas o crescimento é parecido, né? Tá? E esse é um dos pontos que a gente quer nesse curso. Tá? Então você vê aqui, ó, o valor do S não é exatamente n quadrado, é um pouco menos. Mas o crescimento aqui depende de um termo quadrático. Então significa que aquele nosso algoritmo boqueta aqui do começo, tá? Cujo número de incrementos é exatamente o valor do S, tá? O número de incrementos está sendo executado numa ordem quadrática aqui. Tá? E bom, talvez para perceber esse detalhe, esse exemplo seja muito simples. Tá? Melhor a gente passar para um exemplo um pouco mais elaborado. Mas já deu para ter uma ideia de algumas coisas que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, vamos partir para um próximo exemplo. Tá? Que é um exemplo clássico também. Vamos fazer, eu vou fazer busca, vamos fazer ordenação, que é o que o Corbin faz. Tá? Depois, outra hora, a gente faz busca como exercício. Tá? Então, ordenação por inserção, vai. Que é o interessante. Então, vamos fazer ordenação por inserção. Quem lembra, isso aqui certamente não é novidade para ninguém. Esse é o inserção sort, né? Tá? Ordenação por inserção. Tá? Então, o que a gente recebe? Queria trocar a cor. Então, a gente recebe um vetor, um vetor ou um segmento de vetor, um vetor, vai. Um vetor de valores, tá? Aqui, vamos para simplificar de inteiros, vai. Tá? Ou racionais, ou racionais, ou racionais,
ou reais, né? Lembra, em linguagem de programação isso seriam floats, né? Tá? A gente não representa números reais em linguagem de programação, a gente representa floats. Ou números de ponto flutuante com precisão arbitrária. Racionais, a gente tem algumas representações que são baseadas nos inteiros. Os inteiros têm lá os inteiros padrão da memória. Do ponto de vista teórico, a gente pode pensar que eles são racionais ou reais, tá? Então, então isso é o que a gente recebe. E o vetor, a gente vai usar essa notação aqui, sei lá, de 1 até n, tá? Então, o que significa aqui? Com n elementos, né? Tá? Isso aqui, o vetor está indexado de 1 a n, tá? Ah, tarefa? Vamos rearranjar os elementos de A, tais que, ao final, A esteja em ordem crescente. Isto é, a gente quer lá que o A de 1 seja menor ou igual ao A de 2, que seja menor ou igual ao A de 3, bom, essa é uma ideia, né? Seja menor ou igual ao A de N, né? Tá. Isso é o que a gente quer, a tarefa de ordenação de um vetor, tá? E isso aqui é baseado em comparações de elementos em A. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não, a gente não sabe se os inteiros são limitados superiormente ou interiormente, tá? Ou se eles são tomados de um conjunto onde só tem três valores diferentes. Tá? Não, podem ser quaisquer inteiros na história aqui. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que comparar os elementos para ver quem é maior e quem é menor. Tá? Ou iguais, tanto faz. Tá? Então, a comparação aqui é a chave da nossa. É a operação fundamental, digamos assim, a ser utilizada nessa ordenação. E aí, claro, a gente vai precisar do resto do algoritmo, com os fors e os ifs, simplesmente para ordenar, fazer as comparações de uma forma adequada para que a gente consiga de fato ordenar esse elemento, esse vetor, tá? Vamos, vamos, vamos fazer um exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo do insertion sort, tá? Para quê? Para relembrar exatamente como que ele funcionava, tá? Então imagine que a gente tem assim, sei lá, uma coleção de elementos, tipo aqui, o nosso vetor aqui começa com 20, sei lá, 25, 35, vou botar acho que 40, que seja 44, 55, 38, que seja assim 99, 10, 65 e 50, vai. Suponha que alguém forneceu esse vetor para você aqui. Mas o começo dele já está ordenado. Está ordenado mesmo. E nada, né? Não tem diferença alguma. Tá? O método tem que funcionar para qualquer vetor que a gente receber. Tá? Então imagina que esse aqui é o vetor que a gente recebe. Isso ficou muito ruim. Tá? Lembrando aqui, esse é o índice 1. Ups. Esse é o índice 1. Esse aqui é o índice n. Tá? Esse aqui é o nosso vetor A. Tá? E aí tem esses elementos aí que já estão. Tem esses elementos no vetor. E a gente quer colocá-los, quer ordená-los utilizando a ideia do insertion sort. Tá? E para a gente não ter que ficar simulando todos os passos do insertion sort, tá? Para já ir direto ao ponto, tá? Esse vetor aqui é suficiente. Tá? Porque isso aqui mostra que qual era a ideia mesmo?
Bom, a ideia aqui vai, a gente já sabe que esse pedaço primeiro do vetor que está ordenado, que o próximo elemento a ser ordenado vai ser quem? Vai ser esse cara aqui, o 38 aqui, né? Tá? Ele está fora de lugar, tá? Todos esses caras aqui já estão em ordem crescente, tá? Então a gente quer botar esse 38 aqui. E como é que funciona o insertion sort? Bom, ele vai pegar esse 38 e vai tentar inserir ele aqui na posição correta, né? Na posição à esquerda. Ou seja, ele vai trazer esse elemento 38 até o lugar correto dele ali. Tá? E para isso a gente tinha lá, a gente usava duas variáveis, né? Então esse cara aqui, por exemplo, seria o índice J, e isso aqui seria o índice I. Tá? Porque o J está marcando a posição do elemento que a gente está inspecionando no momento, tá? E o I é um elemento que a gente tem que varrer. A gente tem que varrer o I para a esquerda agora, tá? Para simplesmente determinar qual é a posição correta do 38. Tá? Como é que funcionava isso? Quem lembra? Se você não lembra, não tem problema. Com a simulação que a gente vai fazer aqui, você certamente vai lembrar. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia primeiro é a gente observar que qual é a nossa hipótese? A nossa hipótese é que a parte esquerda aqui do vetor, né? Vamos até anotar isso aqui, tá? Então, o vetor, o subvetor, digamos assim, A, deixa eu escrever isso aqui, uma letra um pouco melhor, que vai de 1 até quando ali? Até o I, tá? Ou seja, no fundo até o J menos 1, né? J é o elemento que a gente está querendo introduzir o 38 ali, né? O elemento está na posição J, é aquele que está violando. A gente descobriu que ele está violando a ordenação, a ordem crescente do vetor. Por quê? Bom, porque ele é maior do que o elemento que está imediatamente à esquerda dele. Tá? Então, o subvetor A, que vai de 1 até J menos 1, ele está o quê? Ele está em ordem crescente. Tá? Isso aqui eu vou chamar de uma propriedade I0. Tá? Então é o que a gente tem aqui, né? Tá? A parte esquerda aqui, que vai de 1 até a posição J menos 1, tá? Ela está em ordem crescente. Aí a gente descobriu o quê? Aí a gente descobriu que, olha, o elemento aqui na posição J, ele está fora da posição dele, da posição que ele estaria se o vetor tivesse ordenado. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma variável auxiliar, vou chamar aqui de key, tá? Chave, tá? Para armazenar temporariamente o elemento 38, tá? Aquele que está na posição J. Ok? Até a posição que a gente tem. E aí a gente vai fazer o quê? Bom, a gente vai deslocar, a gente vai escorregar os elementos que estão aqui à esquerda, tá, na posição J, para a direita, tá, uma posição, para abrir espaço e então inserir o elemento que a gente armazenou temporariamente na chave, no que seria a posição correta dele, certo? Então, para isso que a gente usa a variável i aqui. O i começa em uma posição à esquerda do j, né? Então, simplesmente, o teste de comparação é muito simples, né? Tá, olha, esse elemento que está na posição i, 55, ele é maior do que o elemento da chave que está em 38. Então, a gente vai fazer o quê? Bom, a gente desloca o 55 para a direita, uma posição à direita, tá? E com isso, a gente abriu espaço aqui agora na posição... vou botar isso aqui tudo na mesma cor, tá? Porque senão vai ficar... Não, deixa o J ainda aqui, mas eu vou botar o I na posição preta. O I estava aqui anteriormente, tá? Aí simplesmente a gente decrementa o I uma posição à esquerda, tá? Então a gente abriu uma posição ali. Bom, será que aquela posição do I mais 1 é a posição correta, tá? Pro 38? Bom, basta verificar de novo. O elemento está na posição I. Ele é maior do que a nossa chave 38? Sim, ele é maior. Então significa que a gente escorrega o elemento que está naquela posição, uma posição à direita, e o I anda uma posição para a esquerda. E faz o teste de novo. Tá?
O elemento está na posição I, que é o 40, ele é maior do que a chave? É maior do que a chave. Então escorrega o elemento numa posição à direita, tá? Abre o espaço. Esse abre o espaço a gente não precisa fazer nada, né? Simplesmente o elemento ainda estaria ali, né? O 40 ainda estaria ali. Isso é simplesmente para a clareza didática, tá? Então o I agora está na posição 35 e a gente faz o teste de novo. Dá para ver que tem um for aqui envolvendo o I, né? O I está andando da direita para a esquerda num laço enquanto aqui, né? Não é um for, é um enquanto, tá? Então, e aí faz o teste de novo. Tá? O elemento na posição I, ele é maior do que a chave? Não, ele não é. Tá? Então isso implica o quê? Isso implica que, bom, a gente não precisa escorregar o 35 à direita e a gente tem exatamente, a gente achou a posição correta do elemento 38. Tá? Então o que a gente faz? A gente coloca o elemento ali na posição dele. Tá? E com isso o quê? Bom, com isso o I serviu o seu propósito e o J pode ser andado em uma unidade, né? Tá? E agora, vamos continuar a simulação. O elemento está na posição J agora é o 99. Ele é maior do que o elemento que está imediatamente à esquerda dele, que é o 55? Sim. Então tudo bem. A gente pode avançar o J mais uma vez. O J agora vai para essa posição, cujo elemento é o 10. O elemento imediatamente à esquerda é maior do que o elemento da posição J? Nesse caso é. O 99 é maior do que o 10. Significa o quê? Bom, o 10 tem que escorregar, né? Para a esquerda. E aqui ele vai escorregar o quê? Ele vai escorregar um tanto, né? Tá? Então, a gente atualiza a chave. Tá? A nossa chave quem é agora? A nossa chave agora é o 10. Tá? E aí a gente começa. Então, a gente abriu o espaço para posição J. E o I começa agora aqui na posição 99. Bom, de novo, a gente já fez o teste, sabe que ele é maior, tá? Então não precisaria nem estar começando o I ali, a gente já escorrega o 99 para cá, abre o espaço e o I anda uma posição para a esquerda. 55 é maior, então 55 vai andar para a direita, vai abrir o espaço ali e o I vai andar uma posição para a esquerda. 44 também é maior do que a chave, então 44 anda para lá e a gente abre o espaço ali e o I anda uma posição para a esquerda. E isso vai sucessivamente até acontecer o quê? Até acontecer que o 40 vai parar aqui, né? Ups. Então, o 40 vai parar naquela posição. Aí o 38 vai parar nessa posição. O 35 vem para essa posição. O 25 vem para essa posição. Aí o 20 vem para essa posição. E finalmente a gente está aqui nesse caso, né? O I está em 1 e na posição 1 e a gente tem uma vaga aqui. Bom, não tem nada à esquerda no vetor, né? Tá, isso é um teste que a gente tem que fazer. Tá? O I agora ele não é maior do que 1. O I está em 1, não tem nada à esquerda. Bom, então claramente a gente achou a posição do elemento aqui, né? Tá? Então isso ficou correto. E aí o J pode andar mais uma vez para a posição 65, que a gente faz o teste. O elemento que está à esquerda, ele é maior do que a nossa chave, que agora é 65? Sim. Então ele vai andar de novo. Então a gente vai botar o 99 ali e vai abrir o espaço para ele. E o I vai andar uma posição também. Tá? E aí o 55 é maior, nesse caso não é. Tá? Interessante aqui, bom, nesse caso foi fácil a gente achar a posição do elemento, né? Tá? Ele simplesmente chegou direto.
Tá? E a gente pode botar os 55, depois vai para os 50 e assim sucessivamente. Então, com isso, essa é a ideia, né, do algoritmo. A gente já percebe o quê? Que todo esse processo que a gente descreveu aqui, ele garante que isso aqui está sempre verdadeiro, né? Tá? Então essa é uma invariante, é uma propriedade invariante. Tá? Por quê? Invariante, bom, invariante não varia, né? Ela vale o tempo inteiro. Tá? Não é a única, né? Tá? Existem outras propriedades invariantes. Quais são? Da simulação, quem percebeu? Tá? Que mais a gente pode falar agora envolvendo aqui o I e o J? O que a gente quer manter, vai no começo, tá? Quando a gente vai inspecionar um elemento, tá? O J, essa parte do A que vai de até J-1, ela está em ordem crescente. Bom, aí a gente começa a escorregar o algoritmo para os elementos para a direita, tá? Como é que isso é feito? Bom, através do I. O que a gente consegue ainda dizer que certamente vale ali? Bom, o vetor, a parte do vetor que vai de 1 até I, ele também vai estar em ordem crescente, certo? E mais do que isso, aquela parte do vetor que vai do I mais 2 até o J, tá? Depois, ele também vai estar em ordem crescente. Tá? E aqui tem uma pequena diferença aqui. Vou separar essas duas aqui. Tá? Então, isso aqui é antes da gente entrar no escorregamento. Tá? Aqui o que está acontecendo dentro do escorregamento. Tá? Para onde a gente quer inserir a chave no lugar correto. Ok? Que mais certamente vale ali? A gente sabe que todo mundo que está à esquerda é menor ou igual a todo mundo que está à direita, né? Tá? Então, não só o A de I e o A de I mais 2 até J, eles estão em ordem crescente, mas a gente sabe que todo mundo que está nessa parte à esquerda é menor ou igual a todo mundo que está na direita. Tá? E o que mais a gente sabe? A gente sabe, bom, que todo mundo que está aqui na parte direita, tá? Até o J, ele é o quê? Ele é maior que a chave, tá? Então, bom, essas invariantes aqui são do segundo laço, o laço mais interno. E essa aqui é do primeiro laço, tá? Que é o mais externo. Tá? Não é difícil perceber o quê? À medida que o J chega a n mais 1 e o processo termina, a gente vai ter que o vetor vai estar em ordem crescente, tá? Desde que essa propriedade seja sempre satisfeita. Tá? Então essa propriedade aqui, zero, esse invariante zero, é o que garante a correção do algoritmo. Tá? Desde que a gente mantenha isso com o J crescente, ao final o algoritmo vai dar a resposta correta. Tá? Então essa invariante e a condição de término do laço mais externo garantem a correção do algoritmo. Tá? Bom, agora o que garante que esse invariante mais externo ele é satisfeito? A gente tem que crescer do J-1 para o J. Né? Tá? O elemento que na posição J, em geral, ele está violando essa propriedade de ordem crescente. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente guarda o elemento na chave e escorrega os elementos que estão na posição errada para abrir espaço para o elemento da chave. Tá? Então, isso é feito como? Isso é feito garantindo essas três invariantes aqui. Tá? No laço mais interno, que é aquele que está escorregando os elementos para abrir o espaço correto para a chave, a gente está garantindo que a parte que vai de 1 até I e de I mais 2 até J, ele sempre está em ordem crescente. E também a gente tem a garantia de que sempre o que está à esquerda é menor ou igual ao que está à direita. E tudo que está à direita é maior do que a chave. Tá? Então esses três invariantes aqui, tá? Mais a condição de término do segundo laço, tá? Mais a parte do código que coloca a chave no seu lugar correto ali, aqui no caso vai ser
o 65, né? Depois, tá? Isso vai garantir que a gente mantenha a primeira invariante. E a primeira invariante é como dar a correção, né? Tá? Então, é isso que garante que o algoritmo está correto. Tá? Como é que a gente prova isso? Indução. Tá? Nesse caso, indução mirim, né? Tá? Nem precisa uma indução muito forte para isso. Tá? A gente supõe lá que vale na base, e na base vale sempre, né? Qual é a base aqui? O vetor pode estar vazio, o vetor vazio está sempre ordenado. Tá, caso trivial. Caso trivial também mais simples, quando tem um elemento só. Quando tem um elemento só, o vetor também está ordenado. Tá? Então satisfaz esse invariante aqui, porque o J começa em 2, né? Não tem nada a ser feito se o vetor só tem um elemento. Tá? Então, lembrando, a título de curiosidade, né? O que é isso aqui? Se a gente está indo de 1 para 0. Bom, isso aqui é o vetor vazio, né? Tá? Não tem elemento lá dentro. Então, a nossa notação é consistente com o trabalho que a gente está fazendo. Tá? Então, você supõe que a base é fácil de provar, você supõe que a invariante vale no começo da jésima execução do laço, aí você mostra que após a jésima execução do laço, a invariante é preservada. Tá? Então, esse é o passo. E aí, para fazer o passo, você tem que seguir a estrutura, observar o que o código está fazendo. E nesse caso, o que o código está fazendo é que ele vai rodar um laço interior aqui, onde ele preserva esses invariantes, então você prova os invariantes, e com isso você termina o seu passo de indução. Tá? Vai ficar mais simples enxergar isso aqui quando a gente escrever o algoritmo. Vai. Como é que... Pausa aí e escreve um algoritmo para você. Escreve o algoritmo dessa ideia. Vai. O que vai acontecer? Eu vou dar o começo aqui. O insertion sort. Né? A gente está recebendo o vetor A e vamos já receber o número de elementos N que tem dentro dele, tá? Para simplificar a nossa vida. Tá? Pausa aí e escreve o código. Voltou? Tá, escreveu? Qual é a ideia? Bom, a ideia é que, lembra, o J começa na posição 2, porque se só tem um elemento, não tem nada que ordenar ali. Tá? Então, o que a gente tem um laço fora aqui. Tá? Então, for J, começando de 2. Ele tem que ir até onde? Ele tem que ir até a última posição do vetor, né? Até o último elemento que a gente tem lá. Senão, de repente, o vetor não vai ficar ordenado. A gente faz o quê? Tem que fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Bom, a gente copia aquele elemento que está na posição J numa variável auxiliar, que a gente chamou de key. Tá? E aí depois vem o quê? Bom, agora a gente tem que olhar os elementos que estão à esquerda e escorregá-los na medida correta. Tá? Então começa o quê? Vamos usar a nossa variável auxiliar aqui, o i. O i começa em quanto? O i começa em j-1. Né? Começa em j-1. E aí acontece o quê? While. While o quê? Bom, tem duas condições aqui que a gente tem que verificar, né? Enquanto o i for maior do que 1. Tá? Porque a gente não pode... Maior ou igual, no caso. Né? A gente não pode simplesmente cair aqui à esquerda do vetor. Tá? E o quê? Bom, a gente vai ter que escorregar os elementos enquanto o elemento que está na posição i, né, for o quê? For maior do que a chave. Tá? E o quê? E o a de i for maior do que aqui. Aí a gente vai ter que fazer. Tem que fazer o quê? Como é que a gente escorrega isso? Bom, pega o elemento que está na posição i e coloca ele na posição i mais 1. Né? Tá? Então isso aqui significa que o a de i mais 1 vai receber o a de i. E bom, feito isso, o i tem que decrementar agora. Né? O i anda uma posição à esquerda. Tá? E isso aqui vai fazer o quê? Isso aqui vai deslocando os elementos para a direita. Tá? Em algum momento, esse laço da linha 4 aqui ele vai falhar. Ele vai falhar por quê? Porque ou o a de i ele não é mais maior do que a chave. Tá? Então significa que a gente achou a posição, o elemento que está à esquerda, ele já é menor ou igual à chave. Então, para manter a estabilidade, a gente coloca ele não movimenta os elementos iguais. Tá? Ou simplesmente, olha, a gente chegou aqui no fim do vetor. Tá? O i passou a ser 0.
Em qualquer uma das hipóteses onde o elemento tem que entrar, o elemento quem? A chave, ele tem que entrar na posição I mais 1, né? Tá? Então, a de I mais 1 recebe o quê? Recebe aqui o quê? Tá? E terminou. Tá? Ao final disso, o algoritmo ao final disso o vetor está ordenado. Tá? Bom, onde valem as invariantes? As invariantes valem aqui, né? Tá? Digamos assim. Logo após o início do laço. Aqui. Tá? Nesse ponto aqui, a gente tem a invariante zero. Tá? E nesse ponto aqui, a gente tem as invariantes I1, I2 e 3. Tá? Essas são as posições onde as invariantes, a gente checa que elas são preservadas. Tá? Então, quando chegar aqui o jn mais 1, bom, não vai nem executar o laço, né, mas vai estar satisfeito. Tá? Então, isso fica como exercício. Tá? Digamos assim, exercício. Prova que as invariantes a I1, I2 e 3 funcionam. Tá? Se você tiver aqui a I1, I2 e 3 funcionam, você vê que a I0 sai por indução dado a I1, I2 e 3, mais a condição de parada do laço e, obviamente, a última atribuição que a gente faz aqui. Né? Isso aqui indica que a gente descobriu a posição correta do elemento. Tá? Então, a inserção está sendo feita aqui. Né? Lembra, esse era o código do insertion sort que a gente tinha. Tá? Então, a correção saiu bem, de uma forma bem tranquila. Tá? E a correção de algoritmos iterativos, tá? É bem assim. Lembra, algoritmo iterativo a gente tem laços, né? For or while, tanto faz. Tá? A gente descobre o quê? Descobre as invariantes que esses laços preservam. Tá? E aí a gente prova por indução que essas invariantes são satisfeitas. Tá? Usando o quê? Usando as propriedades de parada do laço e outros invariantes que podem estar sendo preservados ali dentro. Tá? Mais do que o código está fazendo. Tá? É isso. Tá? Então, temos aqui um pequeno projeto. Por que a gente fez isso? Para analisar um pouco esse algoritmo. Né? Tá? Então, esse aqui é um algoritmo que a gente conhece, ordenação por inserção, funciona, está correto, tá? Não é difícil perceber isso. Mais do que isso, a gente tem as invariantes que ele satisfaz aqui. As invariantes deixam claro que o algoritmo funciona, tá? Prova por indução simples. Tá? Então, vamos fazer uma pergunta interessante aqui. Quantas atribuições que você tinha aqui, né? São realizadas? São realizadas o quê? Obviamente depende do tamanho do vetor, né? Então, por um certo valor n. Tá? Quantas atribuições o algoritmo faz por um certo valor de n? E aí? Bom, aí o quê? Aí depende, né? Depende do quê? Depende que algumas, obviamente, são triviais de contar. Por exemplo, aqui as atribuições. Aqui dentro do for tem uma atribuição, né? Tá? Tem uma primeira atribuição e uma segunda, uma terceira, tá? Isso aqui sempre acontece aqui dentro do laço, né? Tá? O J vai aumentando de uma em uma unidade. Então essa aqui é fácil ver o que olha, o J começa em 2 e ele vai até o que? Até n mais 1, né? Tá? Então essa atribuição aqui, essas atribuições que estão na linha 1, elas independem do quê? Elas independem do vetor que a gente recebeu. Quantas são? Bom, o J está indo de 2 até n, n mais 1. Inclusive, né? Tá? Então, elas estão indo lá, inclusive elas vão a gente faz uma primeira atribuição e depois faz o quê? Faz n mais uma atribuições, não é isso?
tá? Porque tem aqui, quantos J's a gente tem aqui? N menos 2 mais um, N menos um, só que mais um. Então a gente sabe o quê? A gente sabe que são exatamente N atribuições nessa primeira linha, né? E na segunda linha, quantas atribuições a gente faz? Bom, desde que o laço esteja rodando, desde que a gente chegue na linha 2, a gente vai fazer uma atribuição da chave para o key, certo? Então vai fazer uma para o j igual a 2, j igual a 3, lá até o j igual a n. Quando o j for n mais 1, não vai fazer. Tá? Então vai fazer o quê? Qual o tamanho do intervalo aqui? É n menos 2 mais 1, né? Porque os dois extremos são fechados. Então isso aqui daria certamente o quê? N menos uma atribuições. Aqui, o número de atribuições por linha, né? Tá? E a linha 3? A linha 3 é a mesma coisa, né? Tá? A gente vai fazer a mesma atribuição. Aí a linha 4, 5 e 6, elas pertencem ao segundo laço interno, né? Tá? Vamos pular para a linha 7, que a linha 7 é fácil contar. Por quê? Porque é um for. É porque é for, é simples. Não, aquele for pode ser transformado num while, né? Tá? Então, acho que todo mundo percebe que isso aqui a gente podia ter feito aqui o j igual a 2 e aqui o while, o j aqui for o quê? For maior ou igual a n, e a gente só tem que vir aqui no final e botar uma linha 8 aqui, que seria o quê? O j recebe j mais 1, né? Tá? Então isso a gente conseguiria facilmente transformar esse for no laço while, tá? E não é porque ele é for ou while que ele é diferente, tá? E é realmente a estrutura do problema que a gente tem, tá? Então, do algoritmo, nos casos, a estrutura do algoritmo. Mas, bom, a linha 7 ela é executada uma vez para cada. Deixa eu botar isso aqui dentro. Não é nessa cor que eu queria. Eu acho que não precisa isso. Tá? Ela é executada também o quê? Da mesma forma que uma linha 2, ela é executada uma vez para cada execução do laço da linha 1, laço for. Então ela vai ser certamente executada n-1 vezes. Também. Tá? O que acontece agora? O que acontece é que, bom, o laço 4, o laço while da linha 4, vai. Tem alguma atribuição acontecendo ali? Ali não, né? Ali a gente só tem comparação nesse laço. Tá? Então esse aqui é fácil, seria 0. Mas agora as atribuições que a gente tem agora aqui na linha 5 e na linha 6, agora elas dependem, né? Dependem do quê? Depende que o número de vezes que esse laço while ele é executado é variável, né? Certo? Por quê? Porque depende. Observe que o insertion sort ele é um algoritmo sensitivo, né, à entrada. Ele é adaptativo, é isso que a gente chama. Tá? Se você lembrar lá do selection sort, que é a ordenação por seleção era totalmente não adaptativa, né? Tá? Não interessa, você dá um vetor ordenado para ela, ele vai. Pega essa posição, determine o mínimo no vetor e coloca aqui, mesmo que seja ele mesmo. Vai para a próxima posição, determine o mínimo, coloca ali. Tá? Mesmo que seja ele mesmo, ele é não adaptativo, ele é totalmente absorto aos dados que estão ali. A ordenação por inserção não, né? Lembra, a gente escorrega os elementos à direita para abrir o que? Um espaço para a chave ser colocada no lugar certo. E a gente viu aqui na nossa simulação que uma vez a gente teve que escorregar umas 3 vezes. Na outra, 55, não, ele basicamente estava na posição correta. Tá? E quando veio o 10, ele teve que escorregar até o começo do vetor. Tá? O 65 já escorregou um só. Então, ele é adaptativo com relação aos elementos. Né? Isso mostra o quê? Que se a gente der um vetor ordenado, o insertion sort não faz trabalho quase nenhum aqui, né? Porque se o vetor estiver ordenado, o laço estiver em ordem crescente, né? Isso dá o laço na linha 4 aqui, ele vai ser sempre falso, né? Então, simplesmente, o insertion sort, o vetor está ordenado, ele varre o vetor da esquerda para a direita e certifica, fala, não, olha, esse vetor está em ordem crescente. Acabou, ponto. Se não está, ele escorrega os elementos para achar a posição, determinar a posição correta, onde o elemento que está fora de posição deve entrar, sempre à esquerda, né? Como a gente já mostrou nos invariantes. Tá? Então, esse laço while da linha 4, o número de execução dele é o quê? É variável, né? Tá? Bom, a gente sabe que o número de vezes
que a atribuição da linha 5 é executada, é o mesmo número de vezes que a atribuição da linha 6 é executada, mas esse número varia, né? Varia com relação ao quê? Bom, varia com relação ao J, né? Tá? A gente não sabe exatamente quantas são, mas a gente sabe que é menor ou igual a alguma coisa, tá? E aqui começa a nossa divisão em análise, tá? O que a gente estava analisando até então? A gente estava analisando, sem definir formalmente, a gente estava analisando comportamento de pior caso, tá? E a gente esbarrou aqui também no que seria um comportamento de melhor caso, tá? Melhor caso em insertion sort. Se o vetor está em ordem crescente, já ordenado, número de atribuições em 1, linha 2, linha 3 e linha 7, independe, tá? Para qualquer entrada, isso vai acontecer. Agora, se a entrada tem ordem crescente, o laço da linha 4 ele é sempre falso, significa que a linha 5 e linha 6 jamais serão executadas. Tá? Então, é isso que a gente diz que o insertion sort, no melhor caso, tá? E o melhor caso é a entrada em ordem crescente, ele tem um número de atribuições que é proporcional a n, né? Ou seja, é linear. Tá? O que seria o pior caso? O pior caso seria o maior número de atribuições que tem que ser feita para a pior entrada possível. Tá? Pensa num cenário adversarial. Tá? Imagina que um adversário, você tem esse o seu algoritmo, isso é um sorte, que você acabou de desenvolver o código, e um adversário vai te dar a pior entrada para o seu algoritmo, a pior entrada possível. Então ela vai te dar aquela que requer uma maior quantidade de trabalho. Ou seja, requer um maior número de, nesse caso aqui que a gente está contando, um maior número de atribuições. Tá? Então, quanto seria isso? Caso médio. Caso médio seria aquilo que acontece na média, né? Médio como? Bom, médio dependendo agora do que? De uma distribuição de probabilidade na entrada. Tá? A gente tem que assumir um modelo de probabilidade para entrada, e aí supor que a entrada é tirada daquele modelo, em geral, nesse caso aqui, qualquer permutação uniforme, tá? E aí a gente analisa o que acontece no algoritmo, usando, nesse caso, ferramentas elementares de probabilidade. Tá? E para o insertion sort, o caso médio não é muito diferente do pior caso. O melhor caso é muito diferente do pior caso, mas o caso médio não é tão diferente assim. A gente vai deixar isso um pouco mais preciso. Bom, o que a gente já viu aqui? Claramente, o número de vezes que esse laço while 4 aqui, então, ele é executado, e, consequentemente, o número de atribuições na linha 5 e na linha 6 são executados, depende do quê? Depende da entrada. Tá? Mas a gente consegue saber exatamente, a gente consegue estimar um limitante superior. Tá? Sem supor qualquer outra propriedade na entrada, a gente não consegue saber o número exato. Mas a gente consegue um limitante superior. O inferior a gente já tem, que é zero. E um limitante superior seria o quanto aqui? Olha bem para o código aí, pensa um pouquinho. O que está acontecendo nesse laço while aí? Ele está achando a posição do elemento lá e, bom, o que ele vai terminar por quê? Porque ou o A de I ficou menor ou igual que, ou porque o I ficou menor ou igual a zero. Certo? Então, bom, o pior caso seria o que aqui? O pior caso desse laço while seria exatamente quando a gente escorrega todos os elementos para a direita para a chave entrar na primeira posição, que foi o 10 aqui, né? No exemplo do 10 que a gente fez. Tá? Então, o pior caso seria quando essa condição, o I maior ou igual a 1, ela deixa de ser satisfeita. Tá? E essa aqui é fácil contar. Por quê? Porque ela depende do quê? O I começa em J-1. Aqui. Ele termina quando ele chega em 0. Tá? Então significa o quê? Que é inclusive de J-1 para 1, com intervalos fechados. Então isso aqui seria o quê? Isso aqui tudo então seria o quê? A gente está lá o intervalo, os extremos dele, 1 é J-1, a gente vai até a posição 1 mais 1, só que mais 1 porque ele é fechado nos dois lados, né? Então isso aqui dá exatamente o quê? Dá exatamente o J-1, né? Isso no pior caso. Então significa o quê? Que essa atribuição da linha 5 e também a atribuição da linha 6, elas são o quê? Elas são menores ou iguais a J-1. Certo?
Pô, mas aí tá dependendo do J agora, né? Tá dependendo do J. E o que que a gente sabe a respeito desse J? A gente sabe que ele está limitado superiormente por quem? Por N, né? Tá. Ó, ó, N-1 aqui, N-1. Só que tem um detalhe que eu estou escondendo aqui. O que que eu estou escondendo aqui? É J para um, de menos um para um certo valor de J menos um, né? Certo? Para esse laço aqui. Só que o J está o quê? Então aqui é J menos um e aqui é J menos um. Só que o J está indo o quê? O J está indo de 2 até N, né? Certo? Então para J indo de 2 até N. J indo de 2 até N. Tá? E, bom, temos ali os dois somatóriozinhos, e agora sim, avaliando aqueles somatóriozinhos, a gente vai ficar em função de N e vai ter exatamente o que a gente precisa. Bom, quem são aqueles somatóriozinhos? Primeiro, eles são iguais, né? Segundo, que a gente já resolveu esse somatóriozinho hoje aqui, né? Tá. Como é que funciona isso aqui? Bom, vamos fazer de novo ali, vai. O que é aquilo ali? O somatório que a gente quer resolver aqui é o J indo de 2 até N de J menos um. Bom, isso aqui é a mesma coisa o quê? Bom, quando o J é 2, é um que está ali dentro. Quando o J é N, é N menos um. Então isso aqui é a mesma coisa como se a gente estiver indo de J até N menos um de J, né? Aqui isso aqui é o quê? Isso aqui é um mais 2 mais lá, mais N menos um. De novo, isso aqui é o quê? Isso aqui de novo é aquela PA trivial, né? Progressão aritmética trivial, porque a gente já sabe quantos. São o quê? São N menos um termos agora, e cada termo aqui, lembra? É aquela soma da N, né? Então isso aqui dá exatamente o quê? O N menos um sobre 2, né? Então cada soma dessa aqui dá esse valor. Então, então isso aqui é que, já tem o espaço ali, a gente sabe que isso aqui é N tomado 2 a 2, né? Isso aqui é N tomado 2 a 2, isso aqui é N tomado 2 a 2. Tá? Bom, ok. Agora basta o quê? Basta somar tudo isso, né? Tá? A hora que a gente soma tudo aquilo ali, a gente obtém exatamente o quê? Obtém exatamente um limitante superior no número de atribuições. Tá? Aqui, é menor ou igual, né? De novo, sem hipóteses adicionais na entrada, isso é o melhor que dá para fazer. Tá? Com hipóteses adicionais, tipo, a entrada já está em ordem crescente. A gente sabe que isso aqui é zero. Tá? E o zero é menor do que isso aqui. Tá? Se tiver alguma outra distribuição com uma certa característica que você consegue, sabe que vale, aí você talvez possa tentar fazer uma conta um pouco mais elaborada para aquela distribuição de entrada. Que no caso, no pior caso, é isso que a gente tem. Tá? No pior caso, é isso que acontece. Tá bom? Então, bom, somando tudo isso aqui, quanto vai dar? Vamos lá, vou trocar de cor aqui. Então a gente tem lá aqui, vai ter um N aqui, um N aqui, um N aqui, né? Mais um N aqui. Eu vou fazer a soma por partes aqui. Então a gente vai ter o que a princípio aqui? O que que acontece ali primeiro? Então, vamos ter primeiro um N, 3. Então, sei lá, vou fazer aqui por conta. Tem um 4N ali primeiro. Aí vai ter menos um, menos um, menos um, menos 3. E ainda tem esses N menos um sobre 2. São dois, né? Então a gente sabe que tem o quê? Que tem N que multiplica N menos um. Tá? Então isso aqui vai dar o que aqui? Isso aqui ainda vai dar mais um n quadrado menos n, né? Tá? Então, no fundo isso aqui tudo vai dar o quê? Vai dar n quadrado mais 3n menos 3, né? Tá? É o que a gente tem ali. Tá? Então o número de atribuições feitas no pior caso, tá? Isso aqui no pior caso. Pensa, aquele caso adversarial, tá? Assim, o máximo de atribuições que é feita, onde esse máximo é tomado em cima de todas as possíveis entradas, é esse valor aqui. Tá? Então, o número de atribuições, tá, é sempre menor ou igual a isso aqui. Tá? Faço uma perguntinha de novo. Qual é a ordem de crescimento
dessa função que a gente tem aí. Talvez seja interessante Bom, é o n quadrado ali, né? Obviamente o n quadrado domina o crescimento disso. Tá? Mas como a gente está no começo ainda, tá? Então talvez valha a pena a gente ver exatamente o que está acontecendo aqui. Então, n quadrado mais 3n menos 3. Então vamos lá aqui. N quadrado mais 3n. Vamos fazer uma tabelinha aqui, vai. A gente tem um n, tem o n quadrado mais 3n menos 3. Imagine que aqui a gente só tem um n quadrado. Vou fazer uma tabela bem, sei lá, bem simples, bem rudimentar. E eu pré-calculei os valores aqui, porque senão seria na sala de aula nós faríamos juntos, tá? Mas a ideia não é a gente ficar fazendo aritmética e sim comparar os valores, tá? Então imagina aqui quando a gente tem um n para alguns valores de n, 1, 2, 3, sei lá, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, tá? Vamos fazer o n quadrado primeiro, que é mais fácil. 1 ao quadrado é 1, aqui vai dar 4, aqui vai dar 9, aqui vai dar 100. E quando a gente tem aqui já para 100, bom, para 100 já vai dar o quê? 10.000, né? Para 1.000 já vai dar o quê? Já vai dar 1 milhão, né? Tá? Para 10.000 vai dar o quê? Já vai dar uma coisa um pouco maior, né? 100 milhões. Para 1 milhão, quanto vai dar? Para 1 milhão vai dar 1 bilhão, né? Crescimento quadrático. Tudo bem, ele cresce rápido, tá? Detalhe, lembra, no melhor caso, o número de atribuições é da ordem linear, né? Tá? Então a gente tem aqui, vai, melhor caso. O vetor A já está ordenado. No melhor caso é o quê? N, 4n menos 3, né? Então, se o vetor está já em ordem crescente, o número de atribuições é 4n menos 3. Direitinho. Tá? Se a gente está... se o vetor não está ordenado, ou... Vai, aqui no pior, tá? Vai, qual é a instância que faria exatamente você atingir o pior caso no insertion sort? Quem já descobriu? Lembra, a gente fez a nossa análise de pior caso aqui com o quê? Com o i decrescendo até ele chegar a zero, né? Ou seja, qual é uma entrada que faz isso acontecer? É o vetor em ordem decrescente, né? Tá? Tenta aí você vai ver. Se a gente der um vetor em ordem decrescente, ela é uma instância de pior caso para o insertion sort. Tá? E aí isso aqui, no pior caso, vai ter exatamente isso aqui. Tá? De atribuições, né? Tá? Então, mas voltando aqui. Vamos fazer a continha agora pro n quadrado mais 3n menos 2 aqui. Quando n for 1, vai dar o quê? O n quadrado é 1, mais 3n4, menos 3 vai dar 1 também, né? Bateu. Quando n for 2, vai dar 4, tá? Mais 6, menos 3, isso aqui vai dar 7, né? Quando n for 3, vai dar 9, mais 9, 18, é isso? Menos 3, 15. Isso tá fácil. Agora a coisa começa a ficar um pouco pior, né? Bom, 10, 100, 100 mais 30, menos 3, 127. Não é tão difícil assim. 100, a gente já fez aqui ao quadrado, a gente sabe que dá 10.000, né? Menos o quê? Menos 300, mais 300, menos 3. Então isso aqui vai dar 1.000 e 10.297, né? É isso? Então aqui, para 1.000, vai dar aqui 1 milhão, menos lá mais 3.000, menos 3, vai dar aqui 10, 10, 2, 9, 9, 7. E aqui, bom, aí já dá para ver que tem um padrão aqui, né? Tá, mas você pode fazer as continhas e você vai ver que funciona. Tá? Bom, o que a gente observa?
n quadrado mais 3n menos 3 não é n quadrado. É óbvio. Tá? Isso a gente já sabia, não precisava estar aqui no curso de análise de algoritmos para chegar a essa brilhante conclusão. Tá? Mas o ponto é que claramente o n quadrado domina, né? Tá? Então essa é a moral da história. Tá? Moral da história, o que que é aqui? Que o n quadrado ele domina os outros termos. Tá? E quem são esses outros termos? São os termos de menor ordem. Tá? É por isso que a gente foca para o termo de maior crescimento. Por quê? Porque, bom, para valores pequenos, realmente, às vezes dá igualdade, às vezes eles ficam próximos, mas à medida que o n fica grande, assim, olha, a diferença entre o n quadrado e o 3n menos 3 é brutal. Tá? Esse, esse é o ponto. E a gente vê fica um pouco diferente, mas está contribuindo pouco, né? Na prática isso faz diferença. Talvez faça, mas olha, ah, ah, o problema aqui é o n quadrado, tá? O problema é esse aqui. No pior caso, o insertion sort é um algoritmo quadrático. Tá? O número de atribuições que ele faz é quadrático. Tá? Então, no pior caso, não tem o que fazer. Tá? Ele vai fazer lá mais 3n menos 3 extras, mas olha, não é o que está dominando. Né? Acho que a mensagem aqui é autoexplanatória. Tá? Então, é por isso que a gente foca Isso é o que a gente chama de análise assintótica. Tá? Análise assintótica, a gente estuda o crescimento da função para valores gigantescos de n, ou seja, quando n tende a infinito. Tá? Essa é a minha ideia, é mais ou menos. Essa é a ideia, não é, menos, é a ideia. Tá? E aí, quando n tende a infinito, a gente vê o quê? A gente vê que, olha, aqui no fundo, os outros menores termos, eles desaparecem, né? Tá? Você pode chegar lá e, se quiser, estuda lá o limite, tá? de n quadrado mais 3n menos 3 com n quadrado, você vai ver que, olha, aqui no fundo isso aqui é esse n quadrado com esse n quadrado, aqui tá tudo bem, tá? Vamos tirar o termo. Esse é o limite que a gente quer estudar, né? Tá? Faz uma comparação de razão entre 3n menos 3n quadrado, bom, isso aqui é zero, né? Tá? Trivialmente, né? Tá? Então você vê que, olha, a diferença do n quadrado para aquela função linear que está ali em cima, tá? 3 que multiplica n menos 1, a diferença vai ficar gigantesca. Tá? O n quadrado domina a história. Tá? Então, e é por isso que a gente diz, então, não exatamente por isso, mas é essa ideia que a gente diz que o insertion sort é um algoritmo quadrático no pior caso. Não é exatamente por isso, por quê? Bom, porque a gente contou aqui atribuições, né? Só. E a linha 4 não faz atribuições. Mas a linha 4 tem que ser executada. Tá, então, olha, no fundo, se a gente vê que isso não é. Isso a gente está contando um tipo de operação, que é a operação de atribuição. Tá? A gente podia contar outro tipo de operação. Que outro tipo de operação? O nosso algoritmo é baseado no quê? Ele é baseado em comparações, né? Foi isso que a gente estabeleceu. Então ele é baseado em comparações, a gente pode querer contar o quê? A gente pode querer contar o número de vezes que os elementos do vetor são comparados. Não é difícil perceber que os elementos do vetor são comparados somente aqui, nessa operação relacional aqui, né? O a de i maior que o que. O que foi o quê? Foi um elemento do vetor que a gente guardou lá dentro aqui, na linha 2, né? Tá? Então, tá tudo dentro. E aí a pergunta é, bom, quantas comparações são feitas pelo algoritmo? Em vez de contar número de atribuições, a gente quer contar comparações. Meio que a gente já fez isso, né? Concorda? Como assim? Não, como assim é o seguinte, as comparações são feitas só aqui. De novo, dá para ver que tem uma diferença entre melhor e pior caso, né? Tá? Como assim? No melhor caso, o vetor lá está ordenado, essa comparação aqui vai ser feita para cada valor de j uma única vez, né? Tá? Porque ela sempre vai falhar. E o j a gente sabe que roda o quê? Roda n-1. A gente vai ter então n-1 comparações. Tá?
que é o mínimo que a gente consegue fazer de forma determinística para determinar se um vetor está em ordem crescente. Tá? Então, se a gente quiser contar só comparações, no melhor caso a gente tem exatamente n-1. Tá? Então, no melhor caso. E no pior? Bom, no pior é exatamente aquilo, né? Vai ter uma para cada valor de i que está decrescendo aqui, e o i vai chegar até ser o quê? Igual a zero. E a gente sabe quando isso acontece, né? É a soma para o j indo de 2 até n de j menos 1, que no caso é o n tomado 2 a 2 aqui, né? Então, se a gente quiser comparações aqui. Tá? Então, não é exatamente a mesma função do número de atribuições. A gente tem mais atribuições sendo feitas aí dentro. Mas percebe que são comparáveis, né? Olha, é linear no melhor caso, é linear no melhor caso. É quadrático no pior caso, é quadrático no pior caso. Tá? Então, a gente sabe. Aí, se a gente quisesse o total do algoritmo, tá? Como assim o total? Preciso de uma cor, eu vou usar isso. Tá? E se cada linha do algoritmo consumisse um valor, sei lá, CI, tá? Sei lá, de tempo. Eu não sei. Esse tipo de código vai ser implementado numa linguagem de programação, que vai ser interpretada ou compilada. E eu não sei exatamente quais são as otimizações que serão feitas, ou exatamente quanto de tempo vai necessitar. Não, supõe que vai ser compilado com uma boas otimizações, as melhores possíveis ou não, e aí isso vai ser executado numa máquina. E aí, obviamente, mesmo que a máquina seja veloz, cada máquina tem lá as suas instruções de assembly, cada uma leva um número de ciclos de CPU, tá? Que isso pode variar, né? De acordo com o chip que a gente tem e coisas do gênero, tá? Então, sei lá, então imagina que cada linha dessas, tá? Ela gera exatamente o que? Ela tem um custo C1 de tempo, C2 de tempo, C3 de tempo, C4 de tempo, C5 de tempo, C6 de tempo, C7 de tempo, digamos assim. Tá? Bom, aí basta a gente contar o quê? Quantas vezes cada linha é executada e multiplicar por aquela constante. Isso a gente já fez, né? Porque a gente tem atribuições em todas as linhas aqui, com exceção da zero, né? Mas olha, então a gente sabe aqui que isso aqui é n, isso aqui é n menos 1, n menos 1, isso aqui é n tomado 2 a 2, n tomado 2 a 2, isso aqui é n menos 1, tá? Quantas vezes o laço while da linha 4 é executado no pior caso? No melhor caso a gente sabe. Ele vai ser executado n menos uma vez, tá? Mas e no pior caso? No pior caso, bom, para cada valor lá de j, vai varrer o i até o zero, testando o zero inclusive, né? Tá? Então isso aqui o que vai ser o quê? Isso aqui vai ser n mais 1, que multiplica o quê? É isso? Vamos fazer as contas direitinho. O j está indo de 2 para n, tá? Então a gente vai do n até o 1. É isso, né? Então a gente tem ali, quantas vezes a gente tem? A gente tem n menos 1 valores possíveis para j, e a gente vai executar o quê? A gente vai executar aquele laço while ali, exatamente j, para o j indo de 2 até n, né? Nesse caso agora. Tá? Então isso aqui vai dar menor o quê? Vai dar menor ou igual a n menos 1. Ops. Que multiplica o quê? Que multiplica n mais 2, né? Sobre 2. Tá? Que é se você fizer lá a soma agora por j indo de 2 até n de j, tá? Você vai ver que dá aquilo ali. Tá? Então é o que você vai ganhar aquilo ali. Ok? Então, então o que seria o tempo total do algoritmo, né? Sei lá, a gente pode falar assim, consumo de tempo, digamos assim. Se cada linha custa lá uma certa unidade de tempo, C1, C2, é uma constante, tá? Então isso aqui seria o tempo, né? Tá? Então a gente pode multiplicar agora pelas constantes e fazer as contas, tá? Vamos passar para cá. Tá?
Então, sei lá, o tempo, chamar de Tn, né? O tempo total, obviamente, depende do n. Isso aqui vai dar o quê? Bom, a gente vai ter lá C1 vezes n. É isso, né? Isso. Aí C2 e C3, n menos 1. Mais C2, n menos 1, mais C3, n menos 1. Aí vem a C4. A C4, quanto é lá? É menor ou igual. Então o tempo ali a gente está supondo no pior caso, né? Então o tempo é menor ou igual àquilo. Aqui como é que é? Vai ser n menos 2. N menos 2, é isso? N menos 1, n mais 2. N menos 1, n mais 2 sobre 2. Tá. E aí vem lá C5. C5 quem era mesmo? C5 linha 5, a gente tem lá exatamente o n tomado 2 a 2, que é o n menos 1 sobre 2, né? A gente sabe disso, é tanto a 5 quanto a 6, né? Então, a 5 aqui é o n menos 1 sobre 2, mais C6, n menos 1 sobre 2, mais C7 quanto é? N menos 1. Bom, e agora? Agora a gente pode fazer os produtos e depois o quê? E depois fatorar de novo. Tá? Não é difícil perceber que ali vai ter o C1. Vamos botar os termos, quais são as constantes que envolvem termos quadráticos aqui? C4, C5 e C6, né? Tá? Elas são aqui C4, C5 e C6. Então aqui, vamos botar aqui, a gente tem aqui entre parênteses C4 mais C5 mais C6. Isso aqui certamente vai ter um n quadrado, né? Tá. E um n quadrado sobre 2, vai. Tem o 2 ali, tá dividindo por 2. Já não dá muita diferença assim. Tá, então isso aqui é sobre 2. Vou botar o 2, onde eu vou botar o 2 aqui? Eu vou dividir as constantes já pelo 2, vai. Tanto faz, a gente coloca isso aqui, né? Aí vem o quê? Aí vamos pegar os termos lineares agora. Quem são os termos lineares? Onde é que a gente obtém esses termos lineares? Ó, tem aqui o quê? Tem aqui em C1, né? Tem em C2, tem em C3. São os óbvios, C1 mais C2 mais C3. Bom, vai acontecer aqui também no C4, né? Tá? Vai acontecer no C5, no C6 e no C7. O C7 é positivo também. Vamos olhar o C4. O C4 vai ser o quê? C4 vai ser positivo para um e negativo para o outro, né? Então C4 aqui vai ter menos n mais 2n, então isso aqui o C4 também vai ser positivo, né? Então isso aqui vai dar C4, aqui o C4 é sobre 2. Tá? E aí vai ter o C5 é negativo, né? Menos C5 sobre 2. E aí vai vir o quê? Aí vai vir o C6 também menos C6 sobre 2, mais C7. Isso aqui tudo multiplicado por n, né? E aí depois ainda vai vir o quê? Aí agora vem os termos os termos lineares, né? Os termos constantes. Que envolve aqui o quê? Envolve o C2, o C3, o C4, envolve todos os demais, né? Tá? Então, fazendo aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar certamente, a gente tem ali, botando menos, vai ser quase tudo negativo, né? Então, põe ali o C2 mais C3 e o 4. O 4 aqui vai dar o menos 1, vai dar 3. É isso? Não, 2. Não, vai dar menos 1 vezes 2 vai dar menos 2, dividido por 2, tá? Então vai dar o 4 mais C4. E aí o C5 também vai ser negativo, C6 negativo, C7 negativo. Então é isso, né? Então, o tempo total, tá? Se cada linha, se cada uma execução de uma linha consumir uma constante dessa, vai dar uma expressão desse tipo aqui. Que isso aqui é igual ao quê? Isso aqui, no fundo, sei lá, a gente pode reescrever essas constantes de que jeito, né?
Isso aqui é igual a um certo A1 n quadrado mais A2 n. Vou fazer até diferente que eu gosto mais. Então, isso aqui é um certo A2 n quadrado mais A1 n mais a zero, tá? Para A2, A1, A0, maiores ou iguais a zero, ou nem isso, nem, não necessariamente, tá? O quê? Constantes. A gente sabe o quê? A gente sabe certamente o quê? O quê? Que o A2 é maior que zero. Porque senão o termo quadrático sumiria e um algoritmo não pode consumir tempo negativo, né? Tá? E lembra, o n quadrado domina. Não tem outro termo quadrático ali. Tá? Então, no fundo, qual que... Essas constantes aqui, elas são o quê? Elas dependem da linguagem, do computador, algumas coisas assim, tá? Mas esse cara aqui, o n quadrado independe de tudo isso. Seja, tá? Ele independe. Não interessa em que máquina você colocar isso. No pior caso, esse algoritmo, ah, ah, esse n quadrado vai estar sempre aí, tá? O n quadrado é inerente ao algoritmo. Tá? Isso implica o quê? Isso implica que, bom, se você quer alguma coisa realmente mais eficiente, uma delas é essa, é você ir lá, lustrar códigos, escovar bit, como se chamava antigamente, né? Ah, vou tentar fazer isso melhor. Você tem uma tarefa para resolver. Ordenação de vetores inteiros baseado em comparação. Aí você vai lá, faz o insertion sort e tenta fazer a melhor implementação que você consegue, a maior otimização de máquina, tudo. Cara, esse N quadrado não vai sair daí. Tá? Se você quer alguma coisa mais eficiente, você vai precisar do quê? Você vai precisar de um outro algoritmo. Tá? É possível? Bom, às vezes sim, às vezes não. Tá? Para a questão de ordenação, sim. Tá? Para a questão de ordenação, a gente tem algoritmos mais eficientes no geral. Tá? E onde esse geral eu vou explicar quando a gente vê os próximos o que, que ele significa. Tá? Que não tem um algoritmo que seja a programação, você tem um algoritmo que é melhor para cada caso. Você tem mas aí levando outras considerações, a gente vai fazer outras considerações. Tá? Mas o ponto é, então, se você quer bater esse n quadrado, é outra ideia algoritmo que você precisa. Ficar escovando o código é muito importante na prática. Tá? Para você ficar otimizando a geração de código, é muito importante. Mas olha, a estrutura combinatória, tá? Esse é um algoritmo combinatório, né? Esse é um sorte, claramente. Tá? A estrutura dele é quadrática, no pior caso. No melhor caso, ele é linear. Ele já é melhor que o selection sort. Tá? O selection sort realmente é um algoritmo que para ordenação é ruim. Só é pior que o bubble sort, né? Por bolha. Tá? Mas o selection sort é um mais intuitivo, parece. Mas o selection sort não tem melhor caso, diferença de melhor caso para pior caso. Ele vai sempre consumir tempo quadrático. Tá? Lembra lá do selection sort, faz aí, se convence. Tá? O insertion sort não. O insertion sort tem essa diferença entre melhor caso e pior caso. Tá? Então, mas dá para fazer uma ordenação melhor do que n quadrático, tá? Só que claramente não é um insertion sort. Tá? O que significa isso? Não ser um insertion sort? Significa que claramente o quê? Não é uma ordenação por inserção. Tá? E essa ordenação por inserção que a gente fez, ela é excessivamente o quê? Ela é incremental, né? Observa que a gente está preservando esses invariantes aqui de forma incremental. São bons invariantes, tá? Elas garantem a correção do algoritmo, tá? Mas olha, mas elas são relativamente fracas. No seguinte sentido, no pior caso, elas te dão tempo quadrático. E dá para fazer algo melhor no pior caso, em se tratando de ordenação de inteiros baseado em comparação. Tá? Só que, de números, né? Só que, olha, não é essa a ideia. Essa ideia de pegar um elemento aqui e tentar inserir ele na posição correta à esquerda, que já está ordenada,
Não, essa ideia, no pior caso, ela estoura para N quadrado e não tem o que fazer, tá? A gente precisa de outra ideia. Então, essa ideia incremental, ela, para esse problema, ela atingiu o limite. Então, é por isso que a gente vai apresentar outras técnicas, tá? Próximo de desenvolvimento de algoritmo, o próximo vai ser divisão e conquista, tá? Onde a gente vai ter um outro algoritmo que vai quebrar esse n quadrado para tempo n log n. Que vocês sabem isso. Eu estou aqui, acho que chovendo no molhado, vocês devem lembrar disso, mas é porque esse é o começo do curso, eu tenho que falar essas coisas para vocês com cuidado. Tá? Bacana isso, né? Tá? Então, observe que fazendo a análise, o que a gente descobriu aqui, não só descobriu do ponto de vista teórico, que o dominante é o n quadrado e que no pior caso o algoritmo vai levar tempo quadrático, no melhor caso vai levar linear, mas a gente descobriu o quê? A gente descobriu a estrutura subjacente dessa ideia algorítmica, tá? Fala, olha, não tem como essa ideia algorítmica, no pior caso, funcionar de forma mais eficiente. Tá? Então isso ilustrou bastante coisa, tá? E aí se a gente for ver que a gente vai ver mais para frente, o que está acontecendo nessa ideia incremental aqui, é que algum trabalho que a gente já fez, a gente está esquecendo. Tá? No seguinte sentido, algumas comparações entre os elementos do vetor estão sendo refeitas. Tá? Potencialmente. Tá? Ou melhor assim, a gente podia ter tomado certos atalhos que essa estrutura algorítmica não permite. Tá? A gente faz mais atribuições do que precisa, faz mais comparações do que precisa. Tá? Deixa eu ver quanto de tempo nós temos aqui. Acho que por hoje tá bom. Tá? Talvez eu vou deixar um exercício para vocês. Não vai, rapidamente, antes disso, lembrei de um detalhe. E o caso médio? O que seria o caso médio aqui? Bom, de novo, como eu falei, caso médio, a gente tem que estabelecer uma distribuição de probabilidade na entrada. Supõe que para um vetor de n elementos, todas as possíveis permutações são equiprováveis. Tá? Então, uma distribuição uniforme dentre todas as permutações com n elementos. Tá? Acontece o quê? Bom, aqui, nessas linhas 1, 2, 3 e 7, a gente sabe que elas vão continuar rodando do mesmo jeito. Vamos focar em atribuição, que é mais simples. Tá? Agora, não, o tempo mesmo, desculpa. Agora, o que acontece na linha 4 aqui? E aí a gente já vai saber o que acontece, desculpa, na 5 e 6. Bom, se tudo é equiprovável, quando você faz essa comparação do elemento com a chave, qual é a chance dela ser válida e qual é a chance dela ser não válida? Bom, é tudo equiprovável, né? Todas as entradas. Então, no fundo, se a gente fizer a conta, a gente tem probabilidade meio de que ela seja satisfeita e meio de que ela seja não satisfeita. Tá? Então isso indica o quê? Isso indica que, olha, que na média, tá? Se a gente definir lá as variáveis indicadoras e calcular a esperança do número de vezes que a linha 4 é executada, tá? A gente vai fazer isso depois com mais detalhes, você vai ver que, olha, que no fundo é metade do que aconteceria no pior caso. Então, em vez de ser aqui dividido por 2, vai ser dividido por 4. Fica um pouquinho mais rápido. Mas observa que, olha, se não o n quadrado não desaparece, né? Tá? Então, na média, o insertion sort não, ele roda quase tão lento quanto no pior caso. Tá? E agora sim, acho que por hoje é isso. Tá? De novo, uma pena eu ter ficado gripado, mas eu espero já estar melhor até quarta-feira para a gente continuar presencialmente. Abraços e até!